Sou o Vinícius, eu trabalho no arquivo já faz 15 anos, né? Eu sou auxiliar de arquivista. Então, a minha origem, né? Vamos um pouquinho mais para trás, né? Meus bisavós, né? Na parte da minha avó, era os avós, os pais dela, que são os meus bisos, né? Eles eram índio. O pai da minha avó era índio. E a mãe dela era da África, né? Então, eles se encontraram na Bahia, porque, assim, na época, por ele ser índio, ele ficava na mata, e eles se tornaram escravo, né? E a parte dos pais do meu avô, eles eram africanos, vieram de navio, né, para cá, com esperança de ter uma terra. E na hora que veio para cá, para a Bahia especificamente, eles se tornaram também escravo também, né? E assim, minha avó, por o pai dela entender um pouco mais da origem do índio, né? Ele foi trabalhar numa fazenda e na fazenda, antigamente, na hora que você trabalhava muito bem, você ganhava um pedacinho de terra, né? E aonde ele ganhou esse pedacinho de terra, né? Encontrou a minha bisavó e casaram e construíram esse pedacinho de terra, construíram para se alimentar, tudo, né? E teve um pedacinho de cacau, né? E também ele tinha um pequeno comércio, porque meu bisavô ele era muito tinha uma cabeça muito evoluída para aquela época, né? Aí eles construíram o cacau, né? Que era na cidade de Itaúna, na Bahia, cidade pequena, que ainda é pequena, não é bem desenvolvida ainda, né? Mas lá eles conseguiram ter uma fazendinha e lá eles teve minha avó, teve uma família, né? Aí minha avó veio para São Paulo, casou com meu avô, né? E passou necessidade aqui em São Paulo, porque não é fácil. Ainda não é fácil agora, imagina naquela época, né? Aí minha avó veio com a cara e a coragem com meu avô, né? Pagaram aluguel, passaram muita humilhação, né? Na casa de parentes, tudo. Aí meus bisavós faleceram e dividiram aquele pedaço de fazendinha que eles tinham para cada filho. E com esse dinheiro, minha avó comprou um terreno aqui em São Paulo, construiu com necessidade, porque assim, meu avô, ele trabalhava numa fábrica de roupa e trabalhava também na feira, na parte da manhã, né? Até a tarde. Então, meu avô trabalhava de madrugada, saía de lá, já ia direto para a feira para trabalhar, para trazer verdura. Não era nem dinheiro, era verdura que ele ganhava para alimentar. É emocionante, assim. Desculpa a emoção, tá? É, aí ele e minha avó era uma pessoa muito evoluída na cabeça dela, assim. Minha avó deixava as crianças, era um quarto e cozinha que eles construíram nesse terreno, né? Então ela com 5 filhos que ela tinha, mais os agregados, que o pessoal da Bahia achava que São Paulo era a porta aberta de oportunidades. E naquela época não era. Pensava que chegava na rodoviária já conseguia emprego, né? Fora os 5 filhos que ela tinha, vinham mais os agregados que o pessoal dava trabalho lá na Bahia mandava para cá, né? Ah, vamos para São Paulo resolve. Aí minha avó tinha mais essas pessoas na casa dela, no quarto e cozinha. Minha avó, naquele quarto e cozinha, deixava no o quarto meu avô dormindo, porque ele precisava dormir para à noite trabalhar. Imagina, com um monte de criança dentro de casa. Como que silencia as crianças? Mas ela tinha o dom de fazer isso, entendeu? Aí
o meu avô, nessa fábrica, perdeu o dedo, né? A fábrica foi e mandou ele embora. Imagina, 5 filhos, mais os agregados, como que alimenta? Minha avó foi com os filhos, na fábrica, pedir para reintegrar o meu avô na empresa. A fábrica falou que não. Como que meu avô ia trabalhar faltando um dedo? Aí passaram necessidade de novo. Minha avó pegava água na mina, porque não tinha água. Então, imagina, pegar os filhos e levar para uma mina que era longe, como se fosse aqui do arquivo até o Rui Barbosa. Né? Ela voltava com um balde na cabeça. Né? Aí, meu avô conseguiu trabalhar na Liquigás, também na madrugada também. Depois de passar muitas dificuldades, né? Foi trabalhar na Liquigás. Lá na Liquigás, onde ele se aposentou, né? Mas era um trabalho muito pesado, né? À noite, mas ele continuava a trabalhar na feira de dia, né? E minha avó conseguia esse tempo que ela conseguia, ela tirava a terra para construir a casa, porque meu avô trabalhava de noite e de dia, quem que tinha que fazer as coisas era ela. E ela alimentava primeiro o meu avô, os filhos, e o que sobrava ela comia, né? Então ela dava de colher para os filhos e para os agregados. Se sobrava, ela comia. Se não sobrava, ela passava fome. Isso foi por muitos anos, assim. Ela contava, ela até é falecida, mas ela contava como um aprendizado para a gente, né? Ela passou dificuldade, porém ela era uma pessoa muito feliz. Ela não tinha raiva do que ela viveu. Ela achava que tinha que viver isso mesmo, né? E, e ela cresceu muito nessa parte. Minha avó era analfabeta, meu avô também. Então, assim, ela lavava a roupa para fora, na hora que ela conseguia alguma coisa para agregar dentro de casa. Minha avó teve os cinco filhos, né? Minha mãe, mais quatro, meus 4 tios, né? Minha mãe, é, eles passaram muita necessidade. Minha mãe casou com aos 17 anos, né? Primeiro namorado, aos 18 me teve, né? E imagina naquela época uma menina de 17 anos casando. Aí minha mãe casou com 17 anos, me teve aos 18 anos. Fomos morar em cima da casa da minha avó. A gente construiu em cima, né? Minha mãe construiu. Eu falo que essa garra não coube só a minha avó, minha mãe também, né? Grávida, carregava tijolo, carregava areia para construir a casa que hoje eu moro, né? E meu tio é, é especial, né? O sonho dele era ser jornalista, mas foi interrompido porque ele serviu o exército e naquela época não era como hoje, né? E ele sofreu e ele não fala o que aconteceu lá dentro, né? Então ele toma remédio controlado, né? Ele tinha crises de quebrar toda a casa da minha avó até ir para o Hospital das Clínicas, né? E fazer o tratamento que ele tem hoje, né? Então mais uma luta que minha avó teve, né? Que não foi fácil. Minha avó saía cedo, ia para o Hospital das Clínicas. Lá ela teve todo o suporte do Hospital das Clínicas, né? Psicólogos, psiquiatra, para conversar com ela, tudo. Minha tia, ela trabalhou muitos anos no Unibanco, lá do Ceasa, né? Era gerente do Unibanco do Ceasa, hoje, infelizmente, falecida.
E meu outro tio, ele trabalha em parte de edição de filme, e meu outro tio é taxista, né? Na época de escola, a gente estudava o nosso passado, né? Então, eu tinha um pouco desse pensamento. Na hora que a crise da memória me chamou ontem, eu falei assim, não, eu tenho que estudar um pouco mais sobre isso e recordar o passado, né? Aonde eu mandei mensagem para a mãe e ela me relatou, me relembrou algumas coisas que eu talvez tenha deixado para o passado, né? Então ela me recordou bastante coisa. Por minha avó ter a parte indígena, né? Índios, né? Minha avó, ela não gostava que falava isso, né? Mas ela benzia as pessoas, ela cabelo tinha o tempo da lua de cortar o cabelo, a gente machucava, ela pegava as pedrinhas e benzia, né? Então ela tinha um ritual dela que ela não gostava que ninguém soubesse, mas automaticamente as pessoas da rua pediam ajuda para ela, entendeu? Mas ela não queria ser, porque assim, na época que eu era criança, imagina, não era tão evidência como é hoje, né? Então ela tinha medo disso, de ser discriminada, né? Então minha avó, ela tinha esse dom, que eu acho que é um dom que a pessoa tem, né? Então ela, ela sempre era a nossa, sempre falava o jeito que era pra gente fazer, entendeu? Então, a gente sempre, na hora que precisava assim, a gente chamava ela para conversar e ela dar ampliar nossa mente, né? Então, no tribunal, eu entrei em 2010, dia 28 de junho de 2010. Eu estava desempregado, aí no Largo de Osasco tinha um central de emprego. Aí lá estavam falando que estava precisando de uma armazenista para trabalhar em Presidente Altino, que era antigamente o tribunal era lá, né? O arquivo. E era bem próximo da minha casa, né? Aí eu fui até a Moca, onde era o escritório da empresa, fiz a entrevista, passei. No outro dia era para eu já integrar o tribunal. Chegando lá, eu trabalhei muitos anos em escritório, né? Aí você chega, vê um prédio enorme. Não sei se vocês conheceram lá o arquivo do Presidente Altino, mas era um lugar assim que você olhava e falava, meu Deus. E era mais de 200 pessoas lá. E você entra num lugar que você não sabe nada. E uma pessoa ensinou a gente que todo mundo entrou junto, né? Então, imagina 200 a 200 e pouco pessoas perguntando para uma pessoa só como fazia o serviço, que era a nossa ex-diretora aqui do arquivo, Patrícia, que eu sou muito grato a ela por ela ter me ensinado a lidar com os processos, que ela sempre falava que o processo era a vida. Então a gente tinha que cuidar desse processo como se fosse alguém da nossa família, porque mais para frente essa pessoa precisava se aposentar, essa pessoa precisava de algum momento desse processo. Então ela ensinou cada pessoa, um grupo de pessoas, né, que era vários setores, a fazer, a etiquetar. Tinha a parte das prateleiras, os processos tinha muito pó, né? E tinha uma equipe que aspirava, aí chegava com a marfinite os processos, a gente etiquetava, tinha uma equipe também para conferir as etiquetas e uma outra equipe para incluir os processos. Imagina você chegar no anterior, que você era rotulado, discriminado, né? E você chega, é como se fosse uma mãe, né? Te abraçar
você sente uma diferença, né? A discriminação hoje é falada mais claramente, né, do que era antigamente. Talvez antigamente não era falado tanto porque a gente precisava do emprego, né? Então, se a gente precisava do emprego, a gente tinha que ficar calado. Hoje, a gente pode falar. E eu falo que o arquivo, o tribunal, me acolheu assim, imagina, um homem negro, homossexual, num lugar enorme, e em outras empresas eu sofri preconceito por ser homossexual, né? Meu primeiro emprego. Hoje eu sei o que é um assédio, mas naquela época eu não sabia o que era um assédio. Eu fui assediado na empresa de sorvete que eu trabalhei, eu era estagiário, né? E eu fui assediado pelo dono. Eu trabalhava no escritório, ele trabalhava em outra sala, ele me ligava e falava para mim assim que eu tinha que falar firme, porque a empresa não aceitava gente que tinha a voz fina. E eu falo que a gente tem anjos na vida da gente, né? E a mulher do RH escutou isso e falou assim que nada muda uma voz de uma pessoa atender o telefone. O importante é atender bem o cliente. Então ela foi um anjo na minha vida que sempre me deu suporte na hora que ele tinha as crises dele de homofobia, né? Hoje eu vejo que é homofobia, né? Naquela época eu tinha medo até de falar para minha mãe dessa situação, porque imagina, minha mãe ia chegar lá, conhecendo minha mãe, eu perderia meu emprego e a parte de ajudar a minha mãe financeiramente em casa, né? Voltando ao arquivo, assim, eu entrei num lugar que eu fui reconhecido, um lugar que eu fui acolhido, um lugar que eu fui respeitado. Então, hoje eu falo que em 2010 eu conheci um acolhimento profissional, né? E eu sempre agradeço o TRT, agradeço ao Arquivo Geral de ter me acolhido, porque eu não trabalhei só aqui no arquivo, já trabalhei no Rui Barbosa, trabalhei na Consolação, e todos esses lugares eu fui muito acolhido, né? E aí ficamos 6 meses em Presidente Altino, fomos para Edgar, em frente ao Rui Barbosa, próximo ao Rui Barbosa, né? De lá a gente a gente trabalhou com as caixas da prateleira para em janeiro começar o atendimento ao público, né? Em janeiro começou o atendimento e eu fiquei lá até vir pro Edgar, né? Lá era a James, aí até vir para o Edgar. O TRT me fez também crescer profissional. Fui fazer também uma faculdade, né? Uma área de publicidade e propaganda, que era uma área que só tinha branco na minha época. Eu falo branco porque eu fiz um ano só de publicidade e propaganda. Por que eu acho que é branco? Porque eu tinha o curso, eu tinha que parar de trabalhar para fazer o curso, né? Então, assim, eu estudava e tinha que fazer estágio. E uma pessoa negra não consegue nem de fazer isso, né? Eu tive que largar esse curso porque eu precisava trabalhar e fazer o curso, né? Então aí eu mudei para outro curso, né? Então assim, mas assim, foi um choque muito grande, porque esse é um curso maravilhoso, eu recomendo. Porém, eu saí de publicidade e propaganda e fui para logística. Nada a ver do curso que eu tinha decidido fazer. Mas também aprendi bastante, porque logística é a área que eu trabalho, né? Mas publicidade e propaganda, durante um ano eu aprendi muita coisa, muitos detalhes que hoje eu ainda... porque assim, o curso faz a gente reparar muito em propagandas de televisão, então eu comecei a ter um outro olhar nessa área, né? Então, assim, eu tive dois lados, né? O arquivo, que me abraçou, e a faculdade, que eu tinha essa força e falar assim, não, eu vou conseguir, que talvez se eu tivesse em outro lugar, eu ficaria limitado só trabalhar e não fazer uma faculdade, entendeu?
na hora que eu entrei, tinha bastante pessoas negras, tinha bastante homossexuais, né? Então, a gente era tratado como todos iguais, entendeu? E respeitado. Então, essa parte eu não tenho que reclamar. Sempre fui muito bem acolhido no arquivo. Não, então, cresceu muito é, a gente, né? E a gente colocar esse crachá significa muito, né? Então, assim, a gente vê mais gente, pessoas, né? E assim, eu falo que só cresceu, porque para mim é a mesma coisa do respeito, entendeu? Nunca tive nenhum desrespeito aqui dentro, né? Pelo contrário, né? Sempre fui tratado como profissional, né? Não como é um homossexual, temos que ser diferente, não. Sempre fui tratado como profissional e o respeito, né? E eu vou um pouquinho mais além, né? Todos os servidores que eu trabalhei, eu fui muito respeitado, né? Então, assim, eu falo, é muito bom a gente estar num lugar que a gente tem fala, eu sempre reforço isso, né? E na hora que a gente é visto, né? Isso é muito bom. Fico muito feliz da gente ver que tem é, 3 pessoas aqui, dessas 3, 2 negros. Isso, isso é emocionante, entendeu? Na hora que eu abri e você, assim, eu falei assim, a gente não se calou e a gente está vencendo. A gente não venceu ainda, estamos vencendo todos os dias. Mas é um orgulho, de verdade mesmo, de ver uma mulher negra entrevistando, né? É um orgulho. Eu acho que se hoje minha avó estivesse viva e visse essa cena, ela falar que vale a pena o que ela viveu no passado, entendeu? Peço desculpa pela emoção, porque assim, a gente que é negro, a gente vê que não é uma minoria, mas é um crescimento, isso é muito bom. Ele eu já conheço, já que eu sempre vejo, mas eu gostaria um dia a gente se encontrar e a gente se abraçar, porque assim, é a gente respirar fundo e, e agradecer, porque acho que o nosso passado deve estar hoje muito orgulhoso, como seus pais devem estar muito orgulhosos de ver a mulher que você é hoje, né? Desculpa, acho que não era a intenção a gente entrar nisso, mas eu precisava falar isso. Eu precisava porque, assim, a gente tem uma imaginação e a gente vê. Por isso que é bom a gente... Eu acho que esse vídeo chamada veio para chegar mais próximo da gente e a gente poder se ver, nem que se for na câmera, mas se ver e saber que a gente está vencendo. E assim, minha avó teria um orgulho de saber que eu estou fazendo essa entrevista, porque as que eram tão calados, né? Os negros não era escutado, né? E hoje a gente tem esse espaço de fala. Isso é muito importante e novamente agradeço por vocês dar esse espaço para a gente falar sobre isso, né? É uma honra, né? Estar aqui, contar um pouco a minha história. Acredito que se novamente precisar, eu vou estar aqui. Vocês podem contar comigo. E eu quero agradecer um pouco mais, se vocês me permitirem, né? Eu quero agradecer o tribunal em si, né? A Patrícia saiu, veio o Eduardo, que é o diretor, né?
Ele também é um cara que é eu acho, é um acolhedor, é um cara que escuta, um cara que te dá um suporte. Então, na hora que a Patrícia saiu e veio o Eduardo, a evolução, o crescimento, mas a qualidade, o respeito continuou. Então, assim, eu quero agradecer a essa pessoa chamada Eduardo, que eu tenho todo o meu respeito e a minha admiração, e ele continuou um legado e cresceu cada vez mais o arquivo, né? O arquivo, na hora que eu entrei em 2010, e o arquivo que é hoje, uma evolução que é um cara que tem uma cabeça, um gênio, né? Porque eu entrei em 2010 e hoje ver como é o arquivo hoje é uma evolução maravilhosa. Então, assim, quero agradecer a ele, quero agradecer todas as pessoas que me deram suporte aqui dentro, porque eu acredito que o agradecimento é valioso, né? Eu acho que não só o dinheiro, as pessoas pensam muito em dinheiro, mas na hora que você encontra um lugar que te acolhe, te respeita, você tem essa admiração. Então, eu quero agradecer toda a administração do arquivo, né? Que sempre esteve do meu lado e, mais do que isso, teve sempre à disposição de me ouvir também. Vocês vão tirar muita coisa de pessoas que precisa falar, que talvez tá guardado, até para tirar essa tristeza que tem no coração de muita gente, porque muita gente deve ter sofrido muito nesse mundão aí nosso aí. Eu tenho certeza que vocês vão escutar histórias muito fortes, mas vocês vão estar ajudando muita gente a vocês ouvindo elas. Então eu só tenho que agradecer muito, muito a vocês por ter me ouvido.